acabamos de levar o ITA, Ceará. o famoso ITA para Fortaleza. Por quê? É uma premiação para o Ceará, porque 40% de todos os alunos que entram no ITA são cearenses. O que tem no Ceará é interessante. Então, não é só cabeça grande, não. É inteligência, cara. Apesar da polêmica recente envolvendo essa fala de Lula sobre o desempenho de estudantes cearenses, a educação da região não é fruto de um fenômeno inexplicável ou de uma característica biológica, mas de uma escolha consciente de seus educadores. No interior do estado, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o Brasil se acostumou a estar nas últimas posições de rankings internacionais de educação, como o PISA, por exemplo, uma cidade decidiu quebrar essa regra. Estamos falando de Sobral, conhecida como a Princesinha do Norte, é o 5º maior município do Ceará. Nos anos 2000, o cenário era de terra arrasada. Um diagnóstico revelou que 40% das crianças de 8 anos não sabia ler nem escrever uma simples frase. Elas estavam na escola, mas o sistema parecia ter desistido delas. A cidade ocupava a posição de número 1366 no ranking nacional de educação. Mas, 26 anos depois, o jogo virou. Sobral saltou do abismo para o topo, tornando-se a cidade número 1 do Brasil em educação básica. Hoje, o município ostenta a maior nota do IDEB no país. O salto foi tão expressivo que o Banco Mundial publicou um relatório sobre o caso. E esse modelo de alfabetização da cidade inspirou programas em todo o Ceará e no governo federal. Mas como é que isso foi possível, hein? Foi sorte? Foi excesso de dinheiro público? Ou foi algo que o resto do Brasil ainda se recusa a aplicar? Entenda agora com a Brasil Paralelo como Sobral se tornou o maior exemplo de sucesso educacional do país. O início dessa transformação de Sobral não começou com um investimento bilionário, mas com um reconhecimento doloroso. O sistema educacional estava falido. Na década de 2000, a prefeitura realizou uma avaliação externa e descobriu que quase metade dos seus alunos era de analfabetos funcionais. A educação era usada como uma moeda de troca política. Diretores eram indicados por vereadores e as escolas serviam mais como cabides de emprego do que como centros de ensino. A consequência era uma geração inteira condenada ao subemprego e à dependência de programas de incentivo do governo. Então houve um momento de ruptura. A gestão municipal compreendeu que, sem alfabetização, qualquer outro investimento seria desperdício de recursos. Uma vez que, sem o domínio da leitura, o aluno não vai conseguir aprender matérias básicas como matemática, história ou ciências. O segredo de Sobral começou com uma decisão, a de que nenhuma criança seria deixada para trás. Em entrevista a Brasil Paralelo, a pesquisadora Ilona Becker-Hazy, mestre e doutora em política educacional pela PUC-Rio e pela USP, disse que a transformação começou com uma decisão ao mesmo tempo política e moral. São duas coisas combinadas. Sozinho fica difícil, mas uma decisão política e moral, eu acho que essas coisas combinadas também precisam ser muito bem explicitadas, de que todos os alunos da rede tinham que ser alfabetizados. E alfabetizados aos 6 anos. Lembrando que naquela época, em 2000, quando essa decisão foi tomada, nem tinha... A escola começava aos 7 anos. Então, eles criaram um ano anterior para alfabetizar, para preparar as crianças para quando chegasse nos 7 anos, já estivessem prontas para ler, né?
Essa decisão, ela em si, ela é ótima, mas se ela não vier acompanhada da técnica correta, você não chega lá. A técnica escolhida foi a alfabetização estruturada, baseada no método fônico, que exige treino e repetição nas primeiras semanas e depois permite que o aluno se torne autônomo na leitura. Esse método ensina a relação entre as letras e os sons, que vão formar ali as primeiras sílabas e palavras, os fonemas. A combinação entre a decisão política e o método correto foi o que, segundo a pesquisadora, produziu o resultado que vemos hoje. Quando a Prefeitura de Sobral, quando o prefeito, o secretário de Educação foram procurar quem os ajudaria a resolver essa questão do analfabetismo gerado dentro da escola, eles, por acaso, encontraram um professor que estava estudando, estava, digamos assim, atualizado com os estudos de alfabetização, utilizando o método fônico, utilizando o conhecimento do alfabeto, ou seja, uma alfabetização estruturada, onde o aluno, para começar, para deslanchar, para ficar autônomo na alfabetização, precisa de um treino, que é o que os detratores desse método dizem que é formar robozinho. Então, no começo da alfabetização, você precisa de um treino muito estruturado, mas isso dura poucas semanas, depois o aluno deslancha, E então, essa combinação da decisão moral de alfabetizar, que o Brasil ainda não tem, nos seus instrumentos institucionalizados, com o método correto, que o Brasil até já tem pelas ações da CEALF, principalmente, isso, pois os alunos foram alfabetizados rapidamente. O que aconteceu em Sobral prova que o fracasso da educação brasileira não é um acidente, mas uma consequência de mais escolhas. E para entender as raízes profundas do abismo pedagógico que assola o nosso país, você precisa assistir à nossa nova produção Pedagogia do Abandono. O documentário revela como a sala de aula se tornou refém das ideologias. Clique no link da descrição e assista agora na plataforma da Brasil Paralelo. Esse método pedagógico precisava de uma estrutura administrativa que o sustentasse. Foi então que a prefeitura criou um sistema de bônus para que os professores conseguissem alfabetizar todos os alunos. Além disso, quem não atingisse as metas não era punido, mas recebia um apoio da rede. O clima de colaboração entre os professores se tornou uma das marcas do modelo. O método não era obrigatório quando ele entrou na rede. Mas como tinha o bônus, e o bônus era muito bem desenhado, aí os professores que conseguiram alfabetizar todo mundo, ganharam bônus. Bônus financeiro, substancial e bem desenhado, só o bônus, precisa do desenho para o bônus ser efetivo em termos de mudar a atitude. Então, aí quem não recebeu, quem não conseguiu alfabetizar, não, peraí, colega, como que você fez, E aí o método se expandiu para todo o município. E a forma como as pessoas trabalham na rede, que isso é muito pouco dito, é uma rede encantadora para quem estuda gestão escolar e efetividade escolar. A rede de lá. A rede de Sobral, porque é um clima de colaboração. Então, o bônus não pune, quando a pessoa não consegue chegar nas metas, ela não é punida, ela é ajudada, isso desperta na rede um processo de ajuda, de colaboração, fora a competência que foi criada lá dentro, Eles têm instrumentos de avaliação dos alunos que começam lá na pré-escola, super competentes. Então, é uma rede realmente encantadora de se conhecer por perto, de perto, com os olhos, conviver com as pessoas e tal, porque ali tem um compromisso moral com a libertação dos alunos pela educação. Eles conseguiram fazer isso para quase todo o estado do Ceará realmente é o estado que tem a maior eficácia escolar no Brasil. Não adianta, é uma questão política, partidária, etc. Não adianta, pega as bases de dados, olha os dados, não há como escapar. O Ceará é o estado de maior eficácia escolar no Brasil. A cidade também provou que o problema do Brasil não é necessariamente falta de dinheiro. O gasto por aluno em Sobral é inferior ao de muitas capitais que patinam nos rankings de educação. A diferença não está no quanto se gasta, mas em como se gasta. O resultado foi a expansão espontânea do método para toda a rede municipal. E com o tempo, o modelo se espalhou também pelo estado.
o Ceará é hoje o estado com a maior eficiência escolar do Brasil. O exemplo cearense expõe a ferida aberta da educação nacional. Ele sinaliza que o analfabetismo funcional tem raízes em escolhas políticas. Se uma cidade no interior do Ceará, com recursos limitados, consegue alfabetizar 100% dos seus alunos, por que o restante do Brasil, com orçamentos muito maiores, continua falhando? Para Ilona, o caso Sobral prova que o problema da educação brasileira não é falta de recurso ou de solução. O Brasil até já tem o método correto. O que falta é a decisão moral de alfabetizar, disse ela. Dá para passar isso para todos os estados? Dá. A gente poderia ter feito isso lá quando fez o Plano Nacional de Educação, por exemplo, que é uma lei de 2014 que serve para guiar, digamos assim, né? Tem 20 metas para dar um norte para todos os estados e municípios, colocando a alfabetização aos 6 anos. A gente decidiu, dentro do Congresso Nacional, não fazer isso. Foi uma decisão lá dentro. Por quê? Porque as forças da não educação são extremamente poderosas no nosso Legislativo Federal. Nos estaduais, suponho que também. A resposta é desconfortável. O modelo de Sobral exige que a técnica e a ciência de aprendizagem venha antes da ideologia. Mas enquanto Sobral brilha como uma exceção, milhões de jovens brasileiros continuam sendo vítimas de um sistema que os abandona à própria sorte. Para entender como podemos resgatar o futuro das próximas gerações, a Brasil Paralelo convida você a assistir a nossa mais nova produção, Pedagogia do Abandono. Ilona Beck-Kerhazi, a pesquisadora mostrada nesse vídeo e que estudou o caso Sobral de perto, é uma das entrevistadas do novo documentário da Brasil Paralelo. A produção investiga o que acontece quando os anos mais decisivos do desenvolvimento de uma criança são entregues a um sistema marcado por baixa qualidade e disputas ideológicas. E já pega papel e caneta para anotar, porque a parte 1 dessa produção será exibida gratuitamente no dia 20 de abril, às 20 horas. Mas atenção, porque essa exibição será feita uma única vez. Portanto, clica aí no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, para garantir o seu lugar e assistir de graça ao primeiro episódio. Nos vemos no dia 20, às 20 horas, na estreia de Pedagogia do Abandono. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.